Mas o fato é esse, o fato é que não é um dado, vamos dizer assim, de uma universidade ou nada disso, é da própria Comissão Europeia, que tem o seu Centro de Controle de Doenças, né, o equivalente do CDC nos Estados Unidos tem o equivalente aqui na Europa, e os europeus que chegaram à conclusão que nos últimos 15 dias, ou seja, nas últimas 2 semanas, o Brasil foi o quarto país que mais apresentou novos casos no mundo, superando a Espanha, a Itália, e chegando muito perto aí de grandes concorrentes, vamos dizer assim, entre eles o Reino Unido, mas também a Rússia. Claro, os Estados Unidos ainda continuam com um dado extremamente mais elevado, mas também tem um número de testes muito mais elevado do que o nosso. Nós, com todas as dificuldades em realizar testes, ainda assim temos um dos 4 maiores números de novos casos nas últimas 2 semanas. Isso, por si só, é extremamente preocupante. Em segundo lugar, nós temos os dados da OMS de ontem, verdade, não contam o domingo, na verdade, são as 24 horas do sábado, mostrando que o Brasil também teve o quarto maior número de mortes em 24 horas. Quarto maior número de mortes. Tudo isso numa situação, e esse é o ponto agravante da história, com um governo adotando uma postura negacionista. Então, você tem, sim, uma crise, que você tem, sim, em outros lugares do mundo, certamente, mas o que você tem de agravante no Brasil é esse negacionismo, dizendo, não, na verdade, isso não é sequer um problema. E o IDAI teve uma repercussão gigantesca aqui pelo mundo. Agora, além disso tudo, você tem, eu coloquei isso na matéria, tentei mostrar isso com algum detalhe, como o governo tem reagido. O governo tem reagido com o quê? Com agressividade, né, no cenário internacional, e com cartas, disparando cartas aí para as entidades internacionais, inclusive para a OMS, dizendo tudo o que o governo está fazendo. Ou seja, tudo isso aí, esses dados, etc., imagino que devam ser parte aí de um grande esquema, um complô comunista mundial contra o Brasil, né? Porque, afinal de contas, quem é que colocaria o Brasil entre os 4 maiores números de casos nos últimos 15 dias? E por que é tão importante 15 dias, ou na verdade 2 semanas? Porque justamente a progressão do vírus, a progressão do número de infectados. A curva na Europa se estabiliza e começa a cair em alguns países, em outros, como no caso do Brasil, essa curva não dá nenhum sinal nem de começar a se estabilizar. Portanto, essa é uma situação extremamente grave e que desperta um alerta mundial. Esse alerta mundial é muito claro nas entidades aqui, mas também aí na região, com países aí fronteiriços, o Brasil extremamente preocupados justamente com o fato de você ter uma enxurrada de casos vindos ou pelo menos transmitidos a partir do Brasil. Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o mundo viu, não sei se você já teve tempo de apurar isso, de repercutir isso, essas bravatas de ontem do nosso Napoleão de Hospício aqui do Brasil? Como é que foi? Já tem alguma repercussão aí na Europa, não? Porque é engraçado, eu queria até fazer uma observação aqui. Os novos ditadores, esses colegas do Bolsonaro, o novo fascismo, ele não tem muita semelhança de táticas com o fascismo do Mussolini. Ele tem uma estratégia comum, que é essas coisas da pós-verdade, da mentira reiterada, essa coisa toda. Mas esses ditadores não dão golpes clássicos, não dão quarteladas, né? Isso é o Viktor Orban lá na Hungria, assim é com o Trump lá nos Estados Unidos, também está rasgando a tradição da maior democracia do planeta, assim é com o Duterte nas Filipinas, assim é com, enfim, onde tem um fascista desse aí, colega de ideologia do Bolsonaro, tem sempre alguém forçando as cordas da democracia, até o limite. Mas o Bolsonaro está ameaçando um golpe aqui no Brasil. Como é que isso repercute aí fora? Com extrema gravidade, porque de fato você já teve várias instituições, inclusive relatores da ONU, alertando sobre o discurso não democrático neste momento no Brasil, essa narrativa tendo uma ameaça muito grande. Agora, é verdade, Fábio, o que você disse, os diversos semiditadores ou ditadores no mundo, eles encaram a pandemia de uma forma muito diferente um do outro. Você tem, por exemplo, nas Filipinas, com todos aqueles problemas do Duterte, ele coloca a pandemia como um risco, mas aí o que ele faz? Usa esse risco para colocar na prisão 120 mil pessoas.
120 mil pessoas. Obviamente, instrumentalizando a pandemia para calar os seus dissidentes. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é do Orbán, de fechar o parlamento e colocar uma espada na cabeça dos jornalistas, dizendo de que, colocando uma lei apontando que quem publicar fake news leva prisão de 5 anos. E a fake news é definida por quem? Pelo próprio governo. Então, você tem aí, obviamente, uma situação extremamente preocupante. No Brasil, é um outro caso. É o caso do negacionismo em relação à crise, com um discurso, como você bem citou, apontando aí para uma direção extremamente preocupante. Isso, obviamente, chama muito atenção. Muita gente alarmada que você pode estar tendo uma dupla crise no Brasil, obviamente a pandemia, com mais de 100 mil casos. Pessoal, 100 mil casos. 100 mil casos. Não estamos falando de alguns poucos ali em algum lugar. Não, 100 mil casos e chegando com muita força nas periferias das grandes cidades. Você tem isso acompanhado por uma crise institucional e uma instabilidade política extremamente grave. Então, isso obviamente chama atenção internacional. Eu posso te dizer tranquilamente a quantidade de pessoas, de diplomatas, de instituições que sim estão tentando saber qual é o rumo que vai tomar o Brasil, porque esse rumo pode não ser exatamente o da estabilidade e de concentração dos esforços em lidar com a pandemia. No meio disso tudo, você tem uma instabilidade do tamanho da que tem o Brasil, obviamente, chama atenção a América do Sul, com o seu maior país, caminhando numa direção extremamente preocupante.